Essa é a vez de tentar explicar o que aconteceu no Brasil em 15 de maio de 2019, também com a importância disso para o país. O que aconteceu no dia 15 de maio de 2019 não foi importante apenas pelo ineditismo. Porque foram 5 meses de um mandato meio absurdo até que essa primeira grande manifestação inédita tomasse as ruas. O que aconteceu nessa quarta-feira foi importante porque as estratégias usadas pelo bolsonarismo falharam uma a uma. E a primeira falha chamuscou o governo diante dos parlamentares que o apoiam. O presidente da República teria afirmado aos deputados que os cortes na educação estavam suspensos e depois desmentiu os parlamentares, gerando um constrangimento dentro da base aliada. Eu presenciei o presidente da República pegar o celular, o deputado Vitor Hugo está aqui na frente, o líder do governo, e ligou para o ministro determinando, eu não vou entrar na discussão se é contingenciamento, se é corte, eu não quero saber. O que eu quero saber é que o presidente disse, olha, está suspenso o corte, contingenciamento, não quero nem saber. Será que o presidente forjou a ligação na nossa frente? Tenho certeza que não. Então que o governo possa se pronunciar e possa ter o peito para dizer, estou cortando mesmo e pronto. Ou o presidente assume a liderança dessa nação, ou de fato nós vamos ter um problema grave de falta de condução desse país. Então que fique registrado que se boato ocorreu, e se o boato é barato, o boato é do governo e não meu. Aí, numa sabatina no Congresso, o ministro da Educação tentou aliviar a situação. E aí o que acontece? Os senhores escutaram o presidente falando comigo, mas não escutaram eu falando com o presidente. E aí o que acontece? Na ligação, estava muito claro, eu agradeço a democracia. O parlamentar escutou o presidente falando, e o que eu falei, presidente, não está havendo corte algum, não há corte. O que está havendo é contingenciamento. Ele falou, maravilha, então não tem corte. A estratégia que falhou aqui foi a da desinformação. Desde a campanha, esses caras dizem, desdizem, mentem, desmentem, mantendo o Brasil num estado de plena confusão mental. Só que dessa vez não deu certo. Quem achou que essa coisa de negar a realidade dos cortes na última hora iria impedir a manifestação de acontecer, teve que dormir com um barulho desses. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! E como se não fosse o suficiente, ainda tinha esse barulho aqui. Não faltou rima para expressar a indignação. Cenas assim se repetiram em todas as capitais do Brasil. Quase 200 cidades registraram protestos. É sintomático que a estratégia de saturar a opinião pública com informações conflitantes tenha falhado justamente diante daqueles que defendem a educação pública superior. Essa galera aqui sabe fazer conta. E não adianta tentar confundir toda essa gente com chocolatinhos. E a gente está pedindo simplesmente que 3 chocolatinhos, 3 desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Eu não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa... esses 3 chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. Porque toda essa performance aí com chocolate foi mais uma tentativa de confundir, de desinformar. E não adianta vir com 3 chocolatinhos e meio, não. O fato é que o governo está cortando 30% de tudo que ele de fato pode cortar nas universidades. Professores e estudantes entenderam isso, mesmo que o ministro tenha tentado confundi-los. E foi porque a comunidade acadêmica conseguiu ver, através da cortina de desinformação, que ela soube se organizar, soube agir e soube lidar com a gravidade da coisa, até de maneira interna. No segundo semestre, se não houver uma reversão disso, nós estamos fechando a porta em setembro. Nós e todo o Instituto Federal de São Paulo e provavelmente todas as universidades e institutos federais do país.
E quando a manifestação foi às ruas, os chocolates do ministro viraram cartaz. Esse cara aqui, Maravilhoso, hein? ele só quer mesmo é saber do sonho de bolsa. O presidente Bolsonaro buscou refúgio das manifestações nos Estados Unidos. A fuga até fazia algum sentido, porque Brasília estava tomada de estudantes. Aí o Brasil foi informado de que Bolsonaro seria homenageado lá naquele país que ele mais ama. Mais desinformação. E mais uma vez, todos nós conseguimos entender qual era a real. No dia 15 de maio, ninguém queria homenagear Bolsonaro por lá. Ninguém queria Bolsonaro por aqui. Ao chegar em Dallas, o presidente do Brasil deu uma entrevista. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Nessa fala, há uma outra característica do bolsonarismo que se expressa: a tática do enfrentamento bruto e polarizador. Essa tática também falhou, também virou mote para novos cartazes. Pintar os estudantes como idiotas e massa de manobra não impediu ninguém de prestar atenção no que os estudantes tinham a dizer. É comum que os telejornais deem espaço apenas às manifestações que interessam a eles. Pois bem, os estudantes estiveram em todos os canais. Não faltou cobertura midiática. Professores e alunos de universidades e escolas públicas e privadas de todo o país protestaram hoje contra os cortes na educação. O que aconteceu nessa quarta-feira sugere que, se os estudantes fizerem novas manifestações, elas vão contar com novas coberturas jornalísticas. Isso é um problema para o bolsonarismo. Um problema grande. No segundo semestre, universidades e institutos federais podem fechar as portas. Porque com mais tempo para protestar e capacidade de entender o que está acontecendo apesar das mentiras, toda essa galera aí vai virar doutor em colocar governo autoritário e conspiratório na linha. Vai ver que é isso aí mesmo que o Brasil precisa agora.